me disse que irias casar. Perguntei-lhe se haveria despedida de solteira. Ela me disse que a princípio não, pelo visto não, certamente não. E por que não? Eu insisti em perguntar. Ela disse que eu devia já tá pensando em besteira. Eu disse a ela que O músico Tagino Gondim está com ensaios em curso lá no Municipal, no Rio Vermelho, e traz as músicas do novo CD do artista Eu Sou o Forró. Pois é, esse disco que traz várias participações para lá de especiais, como a de Durval Leles, Durval Leles do Asa de Águia, também de Gilberto Gil, com quem a revelação já vem desde que Gil gravou o Esperando na Janela, sucessaço, hein? E tem outras novidades, entre elas tem a Orquestra Sanfônica do São Francisco, que até uma música que ele fez em homenagem a Daniela Mercury. Salve, Daniela. Bom, sobre essas homenagens, sobre esse DVD, sobre esse CD, sobre os shows, a gente conversa com o Tagino Gondim. Bem-vindo à Frequência Havaiana, Tagino, tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a vocês, boa noite a todos os ouvintes. Realmente eu estou feliz da vida por estar aqui lançando mais um trabalho, né? Mais um de carreira, com a participação dos amigos Durval, do Gil. O Durval, a gente fez algumas coisas no ano passado, ele fez uns lounges aí, né, Asa Lounge, e me convidou. Eu participei, dei uma força também, meio que apadrinhei um projeto dele aí, Sanfonasa, que seria a inserção da sanfona dentro do som do Asa, não virando forró, mas com a sonoridade junto com a sanfona. E aí nós fomos convidados para gravar o meu CD, esse CD agora que a gente tem em mãos, no Estúdio Groove, no estúdio do Durval. Lá nessa brincadeira, durante as gravações, o Durval foi ouvindo, gostando, acabou cantando comigo uma música. E o Gil foi bem depois, né? Eu mandei as músicas já gravadas lá para nossa editora, para GG lá do Rio. E aí o Gil ouviu e quis cantar, chorou comigo, foi uma maravilha. Tem parceria aí com o Durval Leles, tem música dedicada a Daniela Mercury. Como é essa relação aí entre os músicos do forró e com essa música da She Music, é chamada música baiana? Eu sou muito amigo da Daniela, adoro ela, uma maravilhosa como artista e para mim também como amiga. Mas assim, essa coisa não teve uma dedicação a Daniela. O pessoal acabou sabendo da história da música, né, nos meus CDs aí, nesse meu CD mais novo. É uma música com o nome de Despedida de Solteira. E essa música fala um pouco disso, mas é uma música mais com brincadeira, sabe? Uma música gostosa de se ouvir, com historinha. E é a música do Gil, a letra e música do Gilberto Gil. E aí alguém pegou isso aí e fez esse trabalho, criaram um vídeo. Viral. Com as imagens com a Daniela nesse momento dela. Eu apoio totalmente a situação da Daniela, né? Eu acho que a gente tem que ser feliz mesmo, de verdade, não importa, né? Sem estar fazendo mal a ninguém, e ela só está fazendo bem para ela mesma. Acho que a gente tem que apoiar. Desejo muita sorte para ela, mas a música é uma música engraçada, é do Gil, e que acabaram pegando essa música minha, criaram esse clipe aí e jogaram. Engraçado, né? Se você for olhar assim, em 1960, se eu não me engano, sai aquele CD do Luiz Gonzaga cantando músicas da galera mais nova, né? Aí ele grava Antônio Carlos Jocafe, e isso foi uma resposta, inclusive, que ele fez o que foi um erro histórico, né? Quando ele faz aquela música, o Shot dos Cabeludos, em que ele estava, na verdade, dando uma de conservador e falando, não, cabeludo não tem vez não, que é o pessoal da Tropicália. Ele não estava gostando porque a situação do mercado para ele se tornou-se, né, meio que ruim. E é engraçado, né? Depois ele muda isso, e aí na própria linha você vê os forrozeiros que não têm esse tipo, que não tem essas não são conservadores, né, nesses aspectos. Mas assim, uma outra coisa que chamou a atenção da gente, Tagino, a gente estava olhando no seu site, tem na sua página a gente encontra um vídeo em que você faz uma introdução à sanfona, meio que dá uma linha meio professoral. Vamos ouvir aqui um trechinho do que essa aulinha com o Tagino Gondim. Oi, gente, eu tô aqui para dar uma dica muito boa para vocês que querem aprender a tocar sanfona, principalmente os iniciantes, né, que têm dúvidas sobre o instrumento. Bom, a sanfona, ela é um instrumento que emite o som com o movimento do fole. Se o fole estiver parado, fechado, não sai som nenhum. Se estiver aberto e parado, não sai som nenhum. Você tem que estar em movimento, abrindo ou fechando. As teclas da sanfona, ela tem oitavas iguais às oitavas de piano. É um instrumento cromático. Pronto, você já sabe tocar agora, é simples. Todo mundo pode pegar essa sanfona. Qualquer um já está pronto agora para tocar. Isso é uma curiosidade do pessoal. As pessoas também têm uma curiosidade legal sobre a sanfona, que é, vem cá, isso que você está tocando é uma sanfona ou é um acordeão? É o mesmo instrumento. A sanfona é como se fosse o nome brega e o acordeão seria o nome chique do instrumento.
Geralmente quem toca música mais erudita gosta de chamar aqui no Brasil de acordeon, né? E os outros que tocam mais forró, mais tal, gostam de chamar de sanfona. Por isso, sanfoneiro, acordeonista. Agora, Targino, dentro dessa questão aí da sanfona, quando você colocou, né, que tocou, trouxe a sanfona, introduziu naquele trabalho que fez com Asa de Águia, eu fiquei curiosa para saber exatamente como é que foi essa introdução desse instrumento em outro repertório, em outro contexto. Como é que ela chega, como é que ela é recebida e como é que ela se insere? Tem uma coisa curiosa, inclusive, que a gente já viu alguns vídeos seus em que você toca Piazzolla. Né? Que já é uma coisa que já é pegar o instrumento e levar para o tango, que na verdade não, né? O tango é bastante usado, né? O bandoneon, né? Que é uma outra que é da mesma família do acordeão e da sanfona, que é um instrumento já mais usado lá na Argentina, tal, para esse tipo de som. Mas a sanfona, porque a sanfona é um instrumento universal, né? Já fiz 2 edições do Festival Internacional da Sanfona, que eu criei, que faço em Juazeiro. Estou trabalhando, batalhando para fazer o 3º. E quero mostrar justamente isso. Eu trago um italiano tocando músicas de outras culturas, de outros países. Trouxe Frank Marocco, que faleceu ano passado, mas que era o maior acordeonista, considerado o maior acordeonista que a gente tinha aqui no mundo. E que fazia trilhas sonoras para vários filmes aí, como A Bela e a Fera e tal. E ele tocava jazz na sanfona, coisa mais linda do mundo. Fiz um encontro dele com Dominguinhos, tocando bossa, os dois juntos. Trouxe Hector Del Curto, argentino, tocando bandoneon, fazendo Astor Piazzolla, outras coisas. E é justamente isso que eu queria mostrar, o universo da sanfona. A sanfona não é só forró, na verdade a sanfona ela não nasceu. Para nós brasileiros aqui, a gente acha, porque Luiz Gonzaga popularizou o instrumento de uma forma tão grande assim, que a gente tem a impressão de que o instrumento é brasileiro. Mas o instrumento foi criado em Viena, na Áustria, foi desenvolvido lá a partir de um instrumento chinês chamado sheng, de sopro. É um instrumento milenar, então, a sanfona, né? Engraçado, você ela foi desenvolvida, se popularizou, e aqui do Brasil a gente conhece muito a sanfona ligada ao forró por conta do Luiz Gonzaga. É justamente isso. Eu estou preparando um disco instrumental que eu devo lançar no 2º semestre desse ano, que é uma espécie de registro do festival. Aí eu gravei Astor Piazzolla, essas imagens que tem no YouTube aí, foi justamente durante as gravações lá das bases. Não está pronto o disco ainda, mas eu vou ter participação de um italiano, vou ter participação do argentino, vou ter várias participações legais, Oswaldinho, Renato Borghetti. O Dominguinhos me prometeu participar de uma música, uma valsa, que eu gravei já, que é Subindo ao Céu, mas infelizmente 2 dias depois que ele tinha me prometido participar, ele encontra-se, né, internado ainda. Espero eu que ele consiga se restabelecer e participar desse disco comigo. Pois é, e tocar junto com você Adiós Nonino, quem sabe? Adiós Nonino. A gente continua aqui esse papo com Targino Gondim aqui no Frequência Baiana. Agora 6h17, muitos ouvintes aqui participando da nossa programação, relatando o caos que está o trânsito de Salvador, ali naquela região da Madeireira Brotas. Segundo o ouvinte Gabi, há manifestantes queimando pneus em frente à Madeireira Brotas. Essa é a razão do congestionamento relatado pelo Elton Santos, que diz que em ritmo do aniversário dele, a Tancredo Neves está um nó só. Parabéns, Elton. Infelizmente no trânsito, no congestionamento, mas ficam aqui os nossos parabéns. O Rubens Prado diz que há muita fumaça no que parece um veículo pegando fogo em frente à Madeireira Brotas, deixando o trânsito complicado nessa região da cidade. O Nairton diz que a Avenida Tancredo Neves parada, difícil até para moto. Um outro ouvinte, o Rubens, diz que tem muita gente, várias viaturas no corredor de ônibus em frente à Madeireira Brotas, e isso deixa o trânsito parado. Portanto, informações aí para você. A ouvinte Andréa diz que tem algo pegando fogo na frente da Madeireira Brotas, está parada há 40 minutos e não anda no sentido ACM. Portanto, informações importantes dos nossos ouvintes para você que está nessa região da cidade. Evite essa região, trânsito bastante complicado. Daqui a pouco tem mais informações do trânsito. Agora 6h18. Band News. Tempo. Oferecimento Artemp. Climatização é com Artemp. E Citroën Toulouse é na Paralela. 3360-8000. Agora 27 graus, a temperatura média em Salvador, a mínima prevista para hoje é de 24 graus, ainda a possibilidade de chuva hoje. E se você achou que choveu pouco esses últimos dias, amanhã o tempo deve ficar completamente fechado durante todo o dia nesse sábado aqui na capital. Tempo fechado e chuvoso com possíveis trovoadas, mínima de 24 e máxima de 28 graus amanhã na capital. No domingo o tempo permanece fechado, nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia, temperatura variando também entre 24 e 28 graus. Até quarta-feira esse tempo deve ficar assim aqui na capital baiana. 6h19. Central de Trânsito. Oferecimento Best Pneus. Lojas na Pituba, Barra, Bonocô, São Cristóvão e Lauro de Freitas. Best Pneus, a Michelin mais próxima de você. E Salvador Car, tradição em Mitsubishi. Rótula do abacaxi, fone 3258-8700. O motorista enfrenta complicações na BR-324 na chegada a Salvador.
retenções desde a saída da BA 526. No sentido Feira, o trânsito fica complicado desde o posto da Brasil Gás até o posto Caramuru pelo excesso de veículos. Na Estrada do Coco, o motorista enfrenta complicações na chegada a Salvador. Fluxo intenso e lentidão nas principais BAs que cortam o estado, o que é normal para o horário. Da Central de Trânsito da Band News FM, Pablo de Moraes. Band News FM Salvador. Só notícia, só FM. 6h22 em Salvador. Você sintoniza a rádio Band News 99,1. Vamos às principais notícias da Bahia até o momento. Após 249 dias de interdição parcial, foram retomadas todas as atividades do Porto de Aratu, no município de Candeias. Os transportadores por correias utilizadas na importação e exportação de granéis sólidos, como minérios e fertilizantes, tinham sido interditados pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Os fiscais constataram grave situação de risco de acidente de trabalho, mas agora medidas de proteção foram adotadas. Depois de deixar o Ministério do Trabalho acusado de participar de um esquema de cobrança de propina dentro da pasta, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, recebe o título de cidadão baiano na Assembleia Legislativa. A proposta foi do deputado Roberto Carlos, do mesmo partido, que também já esteve envolvido em investigações. Isso aconteceu na tarde de hoje. E 4 pessoas são presas e uma menor é apreendida no município de Prado, sul da Bahia, suspeitas de diversos golpes envolvendo bancos. Outros 2 acusados foram detidos em Alcobaça. O grupo teria tomado empréstimos de quase R$80 mil com documentos falsos e feito compras em cheques, que não foram pagos depois que os bancos constataram fraudes nas transações. E também está preso um jovem de 18 anos acusado de liderar uma quadrilha de arrombadores de caixas eletrônicos que atuava na região Nordeste, com passagem inclusive pela capital baiana. Ele foi capturado em flagrante hoje em Joinville, norte de Santa Catarina, pela operação que cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e recolheu R$31 mil em dinheiro que teriam vindo de um assalto em Salvador. 20 empresas foram autuadas em cerca de 24 cidades da Bahia na Operação Vulcano 2 do Exército Brasileiro, com participação das Polícias Civil e Militar. De acordo com o balanço final, foram apreendidos 140 quilos de explosivos na ação que fiscaliza se o produto está sendo utilizado como prevê a legislação. 150 monitores de transporte passam por treinamento para fiscalizar a entrada de pessoas não autorizadas pela porta da frente dos ônibus de Salvador. Até o dia 27 deste mês, os profissionais devem aprender sobre relações interpessoais, legislação e técnicas de abordagem. Ações pela demarcação de terras envolvendo 5 cidades do interior baiano marcam o Dia do Índio. O Ministério Público Federal quer que a União e a FUNAI concluam o reconhecimento que favorece comunidades em Abaré, Glória, Euclides da Cunha, Rodelas e Paulo Afonso. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, condena o ataque à maratona de Boston e classifica as explosões da última segunda-feira de crime bárbaro. Os 2 suspeitos identificados pelos policiais são da Chechênia, uma república da Federação Russa que luta pela separação. 13 milhões de pessoas ainda precisam entregar a declaração de imposto de renda pessoa física 2003. Eu sei que hoje é sexta-feira, você não quer nem lembrar disso, mas final de semana pode ser uma boa, hein? Se não tiver o que fazer, pode já logo adiantando sua vida. O prazo para envio do documento termina no dia 30. Agora 6h25 na Bahia. Vamos embora! E hoje é o forró quem dá o tom do Frequência Baiana. A gente recebe aqui no nosso estúdio o músico Targino Godin, que vem se apresentando no Municipal Bar e está com um CD novo, Sou o Forró. Targino, este é o seu 21º disco em 17 anos de carreira, ou seja, você tem quase uma média superior a um lançamento por ano. Como é que é isso, né? Produzir tanto e manter a qualidade do trabalho, como é o seu caso? Isso é o próprio mercado que pede, né? Que exige. A gente está... A maioria das vendas da gente acontecem justamente nessa época de São João. Então, tanto o público quer que você tenha coisas novas para mostrar, como o contratante, né? O prefeito essa coisa de logo, forró só em junho, manda o CD julho, novo não. E tal. Não, o ano inteiro, né? Eu toco o ano inteiro. Não só na Bahia. Eu gostaria muito, não só na Bahia. Eu gostaria muito que isso acontecesse com os outros forrozeiros também, né? Com os outros sanfoneiros e tal. Infelizmente, a maioria deles conseguem tocar bastante nessa época agora. Maio, junho, julho. Mas isso é um trabalho que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? A gente vai trabalhando, vai conseguindo abrir, aumentar o leque de
de regiões, de cidades para tocar também. Você já tocou inclusive na Europa, né? Toca na Europa inclusive. Já fiz lá Portugal. Já fizemos assim algumas coisas em Portugal. E esse ano a gente tem algumas coisas marcadas aí para fazer Barcelona. E as pessoas recebem bem esse ritmo brasileiro, porque a gente ouve muita MPB, né, que tem uma abertura lá, Daniela Mercury tem uma carreira muito consolidada na Europa, e o forró, o ritmo nordestino, como é recebido lá fora? Tem muito forrozeiro já fazendo algumas casas lá de forró, de shows. O Gil, quando vai fazer o show, sempre tem na internet, então o pessoal sempre tá mandando, eu tava aqui agora e tal, e o Gil cantou, tocou sua música, sempre tem esse tipo de comentário, sempre eles recebem muito bem. Inclusive o Gil fez uns shows, uma turnê dele aí, nesse ano de 2012, acho que outubro, novembro, e ele fez o show de forró dele, né, esse mais recente aí, que é o Fé na Festa. Ele fez questão de levar o show de forró dele, então isso já é um termômetro muito bom pra gente aqui. Targino, quando chega São João, a gente vê Salvador, por exemplo, se tornar uma cidade fantasma, né, o que reforça aquela ideia de que todo soteropolitano, pelo menos aqui, né, tem um pezinho no interior do estado. Eu queria te perguntar se fazer shows num ambiente urbano, né, lá no municipal, se tem alguma diferença de fazer, por exemplo, numa região rural, no interior da Bahia? Tem uma diferença, né? Eu acho que as pessoas também... tem muita gente essas pessoas que saem daqui, que migram para o interior na época de São João, elas buscam muito o forró nessa época também, é um tipo de aquecimento. Então eu estou fazendo assim numa casa, fazendo agora o Municipal Lounge Bar, vou fazer essa sexta hoje, né, a partir das 11 da noite, e a sexta que vem, e no dia 30 eu já faço no Coliseu do Forró, que é uma casa realmente de forró voltada para esse gênero. E as pessoas parece que vão se aquecer justamente para a época de São João. Mas tem uma diferença. Eu acho que a gente se solta mais, né? Quando se trata de festa junina, por exemplo. Você sai daqui da cidade e vai para o interior, você realmente está vivendo aquilo, está bebendo daquilo, sabe? A energia é uma só. Eu acho que é muito na raiz, isso. Né? Isso, é muito isso. Mas se bem que aqui o São João também, quando acontece no Pelourinho, que a gente toca, é muito bom, né? E esse ano tem um projeto de no Parque da Cidade também ter festa, né? Agora a Prefeitura está tentando implantar isso aí esse ano, a partir desse ano, lá no Parque da Cidade também, além dessa tradicional festa no Pelourinho, que já atrai muita gente também. Agora você também trabalha com composição, né? Como é compor forró? Tem alguns temas que são aí mais caros, mais característicos aí desse ritmo? Tem alguns, eu sou um compositor, digamos assim, meio que apaixonado, porque eu faço muita música falando de amor, né? Geralmente as minhas músicas, 80% delas são assim, falando de amor. E um dos seus últimos discos, inclusive, foi bem nessa linha, né? Bem romântico, infinitamente, que foi, eu acho que do ano passado, do ano retrasado, foi assim, totalmente romântico, né? Esse ano eu já vim com alguma coisa assim, o Sou Forró é uma música que fala, eu estou sendo porta-voz do próprio estilo, do próprio gênero, né, do forró, com a letra. Sou forró do forró bodó, não leve a mal, também sou forró. Porque muitas pessoas acham que o forró vem da palavra forró, né, forró para todos. Eu aprendi isso. E não é isso, forró vem de forró bodó, isso já existia no dicionário do século XVIII ainda. Forró bodó, abreviação da palavra forró, abreviação da palavra forró bodó. Câmara Cascudo já divulgava isso há anos e anos atrás. E as pessoas acho que têm a mania muito de americanizar tudo. Então, forró, vem de onde? Porque tinha uma festa que acontecia lá no Rio Grande do Norte, que costumavam chamar de forró para todos. Aí inventaram essa história de que forró veio disso. Acho que até pra... Forró veio da caatinga, veio do mato, veio do forró bodó mesmo, que é bagunça, mistura. E aí eu falo isso na música, né? Sou forró do forró bodó, não leve a mal, também sou forró. Sou de toda gente, de todo lugar. Sou ritmo quente, feito pra dançar. Estilo da terra, baião, coisa e tal. Sou do pé de serra, sou do music hall, sou forró. Então eu sou assim nessa música o porta-voz do forró. Isso é o nome o título, a música que deu o nome a esse disco, nesse momento. Tá certo. A gente conversou aqui com o Targino Gondim, ele que está com o CD novo, Sou o Forró, está se apresentando no Municipal. Fazendo forró, fazendo reggae também, do meu show eu toco algumas coisas do Bob Marley, do Gil, e as pessoas caem mesmo, Three Little Birds, tá, e por aí vai. E despedida de solteira, né, que estão pedindo bastante lá. Esse viral tá rendendo, né? Ela me disse que iria se casar, perguntei-lhe se haveria despedida de solteira, ela me disse que a princípio não, pelo visto não, certamente não. E então nossa prosa prosseguiria,
O instante era instigante, o horizonte promissor, excitante para um cabra tão galante, intrigante para uma cabrita em flor. Tanta coisa que ali se discutia, fidelidade, virgindade e orientação sexual. No final ela admitiria que faria a despedida de solteira e coisa e tal. No final ela admitiria que faria a despedida de solteiro e coisa e tal. Festa na qual eu, por sinal, não entraria não. Nem eu, nem qualquer um outro varão. Nossa catita, tão cabrita, tão bonita, depois de tanta desdita havia feito uma opção. Se casaria com outra linda cabrita, que até bem pouco namorava o meu irmão. Aí o meu pai, o pau de arara do meu pai, o que diria? Diz que ela me diz, diz que ela me diz. Obrigado, viu? Uma boa noite para vocês aí, uma boa noite a todos os ouvintes também. Convido todo mundo. Toda sexta-feira tem Targino lá no Municipal Lounge Bar, na Paulo VI. Perfeito. Targino Gondim, muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. A gente continua falando de música aqui no Band News Salvador, segunda edição em Frequência Baiana. Targino Gondim saiu agora há pouco, deixou inclusive um CD aqui conosco. Vamos ouvir com muito carinho o CD do Targino Gondim daqui a pouco. Mas agora tem a Mato Grossense Vanessa da Mata, que se apresenta no domingo lá no Farol da Barra. O melhor é de graça. No repertório só músicas de Tom Jobim. E o repórter Renan Oliveira conversou com a cantora sobre a carreira, sobre música, sobre muita coisa. Vamos ouvir. A gente conversa agora aqui no Frequência Baiana com a cantora Vanessa da Mata, que se apresenta neste domingo no Farol da Barra com um repertório só com canções de Tom Jobim. Vanessa, bem-vinda a Salvador. Queria saber de você primeiro como surgiu esse projeto de cantar só Tom Jobim. Obrigada. Não foi por mim, foi um presente, foi a Nívia escolheu o compositor e escolheu a intérprete, quer dizer, eu e Tom Jobim. Escolheu as cidades e a gente escolheu os músicos, a equipe inteira. Fizemos convite para Elmir Deodato, que dirige, que na verdade faz os arranjos das cordas da banda. E a gente teve surpresas muito bonitas, as cordas são lindas, a direção da Monique Gardenberg. É uma turma muito boa, muito concisa, muito bons profissionais. Agora eu imagino que num repertório vasto como o de Tom Jobim, como é que foi chegar ao repertório final? Qual foi o principal desafio para chegar a esse repertório final? Eu acho que chegou um ponto, por exemplo, no início tinha 150 canções que eu achava primordiais. Depois, Monique Gardenberg me trouxe para o nosso agrado, a nossa salvação, 60 canções, porque estava muito difícil cortar as outras canções. Para mim, eram canções que precisavam estar no show. Ela trouxe 60, eu imediatamente peguei essa lista com o Cassim e a partir daí a gente começou a cortar essas canções. O montante final foi entre 30 e daí a gente foi pegando cada canção que servia para o espetáculo, para o roteiro. Então, escolhendo canções que a gente poderia mudar os ritmos, colocar instrumentos que a gente já fazia, colocar synth, colocar timbres que a gente gostava e músicas que eu achava que, na minha interpretação, eu traria mais verdade, por exemplo. Você falou que você está bossa novista, é tecnicamente diferente? Completamente. Tom requer mais suavidade, mais sofisticação, mais as letras mesmo, um tipo de instrumentação, mais delicadeza, que é uma coisa diferente do meu trabalho. Meu trabalho acho que tem as duas coisas. Às vezes eu falo, você vai me destruir e canto isso porque o ritmo força isso. Meu entendimento de interpretação me dá isso. Então eu entendo em alguns momentos que ele é completamente festivo e forte dramaticamente. E outros momentos eu acho que ele é dramático no sentido profundo, mas ele é sofisticado e suave. Você falou que a novela trouxe Tom Jobim para a sua vida. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa relação de você, Vanessa da Mata, Tom Jobim e a novela. Bom, eu sou de uma cidade muito pequena, de 8 mil habitantes. Eles vão me matar, porque já aumentou. Eu sempre falo 8 mil e eles querem me matar. Mas eu tive uma dificuldade muito grande, porque é uma cidade isolada, onde não havia nenhuma loja de discos. E as pessoas que estavam lá, por poucas pessoas terem uma cultura maior musical e não dependerem tanto de rádio ou novela,
eles não emprestavam os discos, eles tinham aquilo como um tesouro, então eles não espalhavam esse conhecimento, e também acho que é certo, porque se perderia muito. E eu ouvia muitas coisas que eu não conhecia por novela, e novela realmente era um ponto de pluralidade musical para mim naquele momento. E eu acho que até hoje, em muitos lugares ribeirinhos, isolados, a novela é a primeira a tocar coisas que a gente não conhece, traz muitos novos cantores e compositores, e isso vai se espalhando. E depois, claro que se houvesse cinema nessas cidades, claro que se houvesse outras rádios, né, quem sabe seria mais fácil. Mas para mim era esse conteúdo mesmo. Eu adorava livros, mas tinha também aquela gostosura de interior de sentar com a avó para ver a novela das 8. E era um tricô, era divertido. Você não tem muita coisa para fazer no interior, então era um acontecimento, né? No último capítulo da novela ninguém saía na rua, ficava todo mundo em frente à televisão. Ao mesmo tempo lia Machado de Assis e fui descobrindo esses compositores. E para mim foi muito importante saber sobre eles e treinar composição com eles. Para finalizar, Vanessa, a gente sabe que você sempre está aqui em Salvador fazendo shows e tem uma relação próxima com a capital baiana e com a Bahia. Tem algum artista, alguém aqui na capital baiana que você tem um respeito maior, uma reverência, que te representa algo especial como pessoa, como cantora? Muitos. A cultura baiana já é uma cultura brasileira, tanto que o axé, a música baiana não é mais uma música regional, diferentemente de muitos outros estados, né? Eu faço uma reverência sempre a João Gilberto, a Maria Bethânia, que é a minha querida, e o amor musical que eu tenho, essa forma dela interpretar, a voracidade que ela tem no bom sentido de fazer as canções ficarem vivas em cima do palco, a verdade que ela traz dentro de cada letra, a concentração dela dentro do universo de cada música, ela não se perde. A dignidade que ela tem, não é grana, né? Se ela quisesse, ela teria muito mais. É a verdade da música, né? Que ela respeita muito isso. Gilberto Gil, que é meu parceiro maravilhoso, sempre fui muito fã dele, gosto muito de como ele toca violão, que é extremamente dele. E tem uma sofisticação que vem da chula também, que ele viu desde criança. Caetano, essa maneira dele compor, quase falando, essa intelectualidade que ele tem, eu admiro muito. Enfim, são tantos. E eles deram um presente para o mundo, porque eles também desbravaram o mundo. Então, toda vez que a gente vai para a Itália, por exemplo, ou outros lugares que gostam de música brasileira, eles são os primeiros a serem falados, né? E essa geração tem muita força fora do Brasil, desbravaram um terreno que já tinha, claro, anteriormente, um trabalho feito, sei lá, por Carmen Miranda, maestros e tal, mas eles fizeram uma reiniciação, porque isso já tinha sido um pouco esquecido, né? Então a gente veio depois e ficou muito mais fácil. Temos um agradecimento com eles, quem trabalha fora do país também. Tá certo, então a gente conversou aqui no Frequência Baiana com a cantora Vanessa da Mata. Vanessa, obrigado por falar com a gente aqui da Band News. Bom show neste domingo. Obrigada a todos, um beijo grande, fiquem com Deus.